pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é indutores em corrente alternada. A proposta aqui hoje é fazer uma pequena revisão sobre os indutores, falar um pouquinho sobre campo eletromagnético, especificamente sobre a componente magnética desse campo, depois falar um pouco sobre a indutância e depois reatância indutiva. A ideia é culminar em reatância indutiva para no próximo vídeo a gente já aplicar isso junto com os fasores que a gente viu no último vídeo. E aí, como que se trata, como que se usa esses elementos para fazer associações e fazer cálculos em circuito de corrente alternada, usando fontes de tensão, fontes de corrente, enfim, alternados na forma de fasores. Tá certo? Então vamos então dar prosseguimento aqui e ver o que são esses indutores. Uma breve revisão. Pessoal, todo condutor, quando percorrido por corrente, gera ao seu redor um campo eletromagnético. Tem componentes elétricas e magnéticas em função da natureza que o criou. Especificamente, a componente magnética foi estudada por Ørsted, onde ele avaliava o efeito desse campo, da componente magnética, sobre as agulhas de bússolas. Então, ele via que havia uma interferência quando circulava corrente nesses condutores. Nos estudos, a fórmula ficou sendo B igual a permeabilidade magnética do meio vezes a corrente, diretamente proporcional a esses dois termos. Então, permeabilidade magnética, a corrente que circula nesse condutor. Quanto melhor a permeabilidade, mais intenso vai ser esse campo. Quanto maior a corrente elétrica, mais intenso vai ser esse campo. E inversamente proporcional à distância. Se eu tenho um condutor e ele é percorrido por corrente, se eu tomar um ponto a uma distância R e vou fazer essa medição, eu vou obter um valor de B. Se essa distância perpendicular ao condutor for maior, um R2 for maior que R, então essa distância vai ser inversa, esse valor de B vai ser inversamente proporcional ao aumento dessa distância. Tá certo? Então, quanto mais longe do condutor eu tiver, mais fraco vai ser o campo B. Ora, se eu pegar esse condutor e tentar curvar esse condutor, então, na forma de uma única espira, esse meu condutor, usando a regrinha da mão direita, né, eu pego lá, e aí abraçando a minha bobina ali, né, abraçando a minha bobina, a corrente é no sentido do meu dedo, do meu dedão, e a corrente vai estar, o campo magnético vai estar entrando nessa espira, certo? Então ele entra e passa por dentro, de dentro para fora. Bom, essas linhas de campo magnético vão se somar e vão produzir um campo magnético muito mais intenso do que aquele lá do condutor. Por quê? Porque agora, aqui, essas linhas de força se somam. A gente notar o campo B é um pouco mais intenso, ele não tem o π no denominador, certo? É um pouco mais intenso. E o que acontece se eu empilhar bobinas? Se eu fizer uma espécie de bobina chata, como se diz, onde a altura que essa bobina vai ficar é muito menor do que o raio, uma panqueca mesmo, né, como se chama lá. Ela é larga e baixa. O raio é muito maior do que o empilhamento dessas bobinas. Aí simplesmente eu vou fazer a soma do campo magnético que cada uma dessas espiras gera. Esse N aqui é a quantidade de bobinas que eu tenho empilhadas. Certo, pessoal? Então é uma outra forma que eu tenho de aumentar o meu campo magnético gerado por uma corrente I num campo, num elemento de permeabilidade constante e uma distância de medição constante R. Existe aí um outro tipo de bobina que pode ser montada, que é o caso do solenoide, onde o comprimento desse indutor é muito maior do que o raio, né? Então, são os tradicionais, aqueles indutores que a gente vê que ele é bem comprido, né? E o diâmetro é bem menor, o raio é bem menor. Nesse caso aqui, não está em função do 2R, mas sim em função do comprimento L. E também leva em consideração a quantidade de espiras que eu tenho. Tá certo? Bom, mas por que a gente revisou tudo isso? Porque a gente vai falar de uma coisa chamada indutância. E a indutância está diretamente ligada à minha
ao meu campo magnético, certo? Por quê? Eu tenho um condutor, circula a corrente nesse condutor, gera um campo magnético. Bom, simples assim. Se eu pegar esse condutor e aplicar nele uma corrente alternada, essa corrente vai, volta, vai, volta. Então, cada vez que ela muda, o campo magnético produzido por essa corrente também muda. O que acontece? Vamos esquecer essa parte, vamos lembrar só do campo magnético agora. O meu campo magnético, ora está num sentido, ora está no outro. Num sentido e no outro. E eu coloco um condutor próximo, que no caso é o mesmo que eu estou usando. O que acontece quando eu tenho um campo que ora está num sentido, ora está no outro? Tem variação de campo magnético. Se está próximo de um condutor, essa velocidade de troca, né, seria a mesma coisa que eu ter um campo parado e um condutor se deslocando, não é verdade? Então, esse campo, que ora está num sentido, ora está no outro, vai induzir nesse condutor uma corrente no sentido contrário àquela que gerou o campo magnético oscilante. Então, eu tenho uma corrente principal que gera um campo, e esse campo gera uma corrente contrária àquela que gerou. Simplificando, não vamos até falar em corrente, vamos falar em força eletromotriz. Eu tenho uma tensão, eu aplico no condutor, gera uma corrente. Essa corrente produz um campo. Esse campo, variando, produz uma força eletromotriz contrária àquela força eletromotriz que gerou. Os polos são contrários. Mas, obviamente, que essa força eletromotriz induzida no condutor, em função do campo, ela é muito menor do que aquela que gerou. Mas já se faz aí uma oposição, certo? E eu tenho que levar isso em conta. Ok. A indutância é exatamente o quanto o indutor vai se opor a essa mudança no fluxo de corrente. Tá certo? A medida que se faz é o Henry, a unidade de medida. Certo? Que é quem estudou esse efeito da indutância. Bom, para vocês terem uma noção, a indutância está ligada diretamente ao número de espiras. E eu sei que quanto maior o número de espiras, maior o campo. Né? Então está ligado diretamente ao campo magnético, né? Que gerou e que vai gerar contra a matriz. Então, o número de espiras é importante e é diretamente proporcional. Comprimento de condutor no campo magnético, a gente viu lá no solenoide que é inversamente proporcional a B. Aqui também é inversamente proporcional. A área da seção transversal do condutor é diretamente proporcional à indutância. Então, se eu for trabalhar com um fio grosso, isso vai aumentar a indutância do meu indutor. A área da seção transversal já falamos, a permeabilidade magnética do núcleo também é importante, porque se eu colocar um núcleo de ferrite, esse núcleo vai ter uma permeabilidade muito maior. E a permeabilidade está associada diretamente. Aumenta o campo magnético, aumenta também a minha indutância. Uma outra forma de definir indutância seria a capacidade que o condutor apresenta em autoinduzir tensão. Olha aí, pessoal. Em autoinduzir tensão quando a corrente sobre ele varia. A autoindutância ou indutância. Então, a indutância pode ser diretamente proporcional à tensão induzida e inversamente proporcional à variação da corrente ao longo do tempo. Ok? É uma outra forma de eu dizer a mesma coisa. Característica dos indutores. Algumas características e propriedades. Se a corrente é constante, esse indutor vai trabalhar como um curto. Ele é um fio enrolado. Se a corrente é constante, não tem oposição à passagem de corrente elétrica, em corrente alternada, né? Só acontece na corrente alternada. Então, ele vai se comportar como um curto-circuito em corrente contínua. O indutor, a gente já sabe também que ele se opõe à mudança do fluxo de corrente através dele. Então, se a corrente cessar de uma hora para outra, e ele tivesse em funcionamento, a tendência é que ele descarregue o seu campo magnético em forma de corrente para tentar manter essa corrente circulando no mesmo sentido. Ele provoca uma inércia em relação à corrente. O indutor não dissipa energia como o resistor faz através do efeito Joule. Ele armazena essa energia na forma de campo magnético quando ele se inicializa no circuito
E, quando cessa a tensão sobre ele, ele vai tender a devolver essa energia ao circuito. Um indutor real é feito de elemento condutor, material condutor. E dessa forma, tem resistência elétrica, porque existe resistividade do material. Então, quando a gente representa um indutor ideal, normalmente ele vem associado a um resistor em série. Também sobre as indutâncias, só para lembrar. Indutâncias, quando associadas em série, eu somo essas indutâncias. Quando associadas em paralelo, faço o mesmo que lá nos resistores. O inverso da soma dos inversos. E aqui, pessoal, bem rapidinho, falamos agora sobre a reatância indutiva. Ora, se eu sei que a indutância é a capacidade que o indutor tem de opor a variação da corrente que ele está sofrendo, que está sobre ele, como eu posso quantizar o efeito que esse indutor causa sobre uma corrente alternada no circuito? Lá é a capacidade que ele tem de se opor, mas como que eu posso quantizar isso? É através da reatância indutiva que eu tenho a real noção do efeito opositor, do efeito, vamos dizer assim, de resistência, né, à circulação dessa corrente no circuito. E é esse valor que a gente usa associado aos números complexos para fazer análise de circuitos como se fossem resistências elétricas. Como é que eu calculo? Bom, a reatância ela está diretamente associada à indutância. E ela também está associada à frequência. Porque quanto maior a frequência, eu já sei que maior é a variação da circulação de corrente ao longo do tempo. Então tem que ser diretamente proporcional. E é isso que a fórmula da reatância indutiva nos diz. Que ela é diretamente proporcional à frequência em Hertz e diretamente proporcional à impedância, ou melhor, à indutância desse indutor. Certo? Então aqui 2πf vezes L ou ômega vezes L, que aqui é a frequência angular, né, do circuito. Com essas informações, a gente já fez uma recapitulação bem grande aqui, um resumão, e a gente vai usar essas informações junto com os fasores para poder fazer a análise dos circuitos, tá certo? Então, pessoal, agradeço vocês até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.